Fala pessoal, professor Thales Rogério, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso quadro Maratona de Questões. Nós estamos conseguindo ajudar muitos concurseiros de todo o país a otimizar os estudos, a colocar em prática o conteúdo em que aprendeu. Então, quero continuar contando com todos, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, é de graça. Aos poucos a gente vai crescendo e conseguindo otimizar os estudos de muita gente aí. No vídeo de hoje nós estaremos resolvendo e comentando algumas questões de legislação aplicadas em concursos anteriores da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Então, bora para o combate? Banca AOCP 2018, soldado da Polícia Militar. O acesso na hierarquia militar é seletivo, gradual e sucessivo, é feito mediante promoções, na forma da legislação específica, de modo a se obter um fluxo regular e equilibrado da carreira em relação às disposições do Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins acerca de promoções. Assinale a alternativa correta. Alternativa A: as promoções são efetuadas por vários critérios, sendo um deles a bravura, que ocorre quando há conjunto de qualidades e atributos que distinguem e realçam o valor do militar entre seus pares, avaliados no decurso da carreira e no desempenho de cargos e comissões exercidos, particularmente no grau hierárquico que ocupa ao ser cogitado para a promoção. Alternativa B: não haverá promoção pós-mortem. Alternativa C: em casos extraordinários, pode haver promoção pelo critério de ressarcimento de preterição. Alternativa D: as promoções são efetuadas por vários critérios, sendo um deles o critério de invalidez permanente, a que faz jus o policial militar ativo ou inativo que for ou tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço militar pelo INSS, em razão de ferimento ou enfermidade decorrente do cumprimento do dever, comprovado por sentença judicial. Ou alternativa E: a promoção, pelo critério de tempo de contribuição, depende do preenchimento de quaisquer dos requisitos estabelecidos na Lei de Promoção dos Militares Estaduais. Gabarito da questão: alternativa C: em casos extraordinários, pode haver promoção pelo critério de ressarcimento de preterição. Como comentário da questão, nós temos a Lei de número 2.578, de 20 de abril de 2012, que é o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins, no seu artigo 85, diz o seguinte: as promoções são efetuadas pelos critérios. Parágrafo 1º. Em casos extraordinários, pode haver promoção pelo critério de ressarcimento de preterição. AOCP 2018, soldado da Polícia Militar. Conforme dispõe o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins, são vantagens pecuniárias dos militares, exceto: alternativa A, diárias; alternativa B, auxílio moradia; alternativa C, bolsa de estudo; alternativa D, prolabore em razão de atividade temporária de magistério militar, extensiva aos civis que vierem a exercer essa atividade no âmbito da corporação; ou alternativa E, ajuda de custo. Gabarito da questão: alternativa B, o auxílio moradia. Segundo a Lei 2.578, de 20 de abril de 2012, o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins, no artigo 83, assim está escrito: são vantagens pecuniárias dos militares. Inciso 1º, as diárias. Inciso 2º, ajuda de custo. Inciso 3º, bolsa de estudos. Inciso 4º,
prolabore em razão de atividade temporária de magistério militar, extensiva aos civis que vierem a exercer essa atividade no âmbito da corporação. Banca AOCP 2018, Soldado da Polícia Militar. No que tange às disposições do Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins, acerca da remuneração da Polícia Militar do Estado do Tocantins, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Os militares são remunerados exclusivamente por subsídios. Alternativa B. O cargo de secretário-chefe da Casa Militar tem prerrogativas, direitos e subsídios equivalentes aos do governador de Estado. Alternativa C. Continua recebendo remuneração o militar em licença para tratar de interesse particular. Alternativa D. Ao transferir-se para a inatividade, o militar não tem direito aos proventos equivalentes ao subsídio do posto ou graduação que ocupava na ativa. Alternativa E. O tempo de contribuição dos militares é de 30 anos para homens e mulheres. Gabarito da questão. Alternativa A. Os militares são remunerados exclusivamente por subsídios. Lei de número 2.578, Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Tocantins, artigo 73. Os militares são remunerados exclusivamente por subsídio. AOCP 2018, Soldado da Polícia Militar. Referente ao pecúlio militar e ao auxílio funeral, assinale a alternativa correta, segundo o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins. Alternativa A. O pecúlio militar consiste na contribuição de todos os integrantes das corporações, cujo montante é arrecadado com a máxima presteza e repassado ao familiar do militar falecido, não podendo ser repassado à pessoa ou entidade indicada por este. Alternativa B. A porcentagem de 10% do montante arrecadado no pecúlio militar reveste-se ao fundo de assistência. Alternativa C. O auxílio funeral é devido apenas à família do militar ativo falecido, no valor equivalente ao seu subsídio ou provento. Alternativa D. O auxílio funeral é pago no prazo de 60 dias à pessoa da família que houver custeado o funeral. Alternativa E. O auxílio funeral é devido também ao militar por morte do cônjuge, do companheiro ou de filho menor ou inválido. Gabarito da questão. Alternativa E. O auxílio funeral é devido também ao militar por morte do cônjuge, do companheiro ou de filho menor ou inválido. Segundo a Lei de número 2.578, de 20 de abril de 2012, o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins, no artigo 71, o auxílio funeral é devido à família do militar ativo ou inativo falecido no valor equivalente ao seu subsídio ou provento. Parágrafo 1º. O auxílio é devido também ao militar por morte do cônjuge, do companheiro ou de filho menor ou inválido. Parágrafo 2º. O auxílio é pago ao menor prazo possível à pessoa da família que houver custeado o funeral. Parágrafo 3º. Se o funeral for custeado por terceiro, este é indenizado na conformidade do caput deste artigo. Banca AOCP 2018, Soldado da Polícia Militar. Em relação aos conselhos de justificação e de disciplina, tratados no Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins,
assinale a alternativa correta. Alternativa A. Incumbe ao chefe do Poder Legislativo, quando necessário, baixar o regulamento dos Conselhos de Justificação e de Disciplina. Alternativa B. Os procedimentos dos conselhos não se aplicam aos militares reformados e na reserva remunerada. Alternativa C. Os conselhos têm o prazo de 60 dias computados a partir da sessão inaugural para a conclusão de seus trabalhos. Alternativa D. É submetido ao Conselho de Justificação ou de Disciplina, dentre outros casos, o militar que tenha perdido a nacionalidade brasileira. Alternativa E. Os conselhos constituem-se de 5 oficiais, sendo o de maior posto ou antiguidade o presidente, os que lhe seguirem em antiguidade os relatores e os seguintes, os secretários, todos com direito a voto e com precedência hierárquica sobre o militar a ele submetido. Gabarito da questão, alternativa D, é submetido ao Conselho de Justificação ou de Disciplina, dentre outros casos, o militar que tenha perdido a nacionalidade brasileira. Como base, na Lei 2.578, de 20 de abril de 2012, o Estatuto dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins, no artigo 57, é submetido ao Conselho de Justificação ou de Disciplina o militar que, inciso 1º, tenha perdido a nacionalidade brasileira. A OCP 2018, Soldado da Polícia Militar. O Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins regulamenta as transgressões disciplinares. Assinale a alternativa que apresenta uma transgressão de natureza leve. Alternativa A. Usar ou portar em serviço armamento não regulamentado ou determinado, salvo se autorizado pelo comandante ou chefe direto. Alternativa B. Concorrer para a discórdia ou desarmonia entre militares ou cultivar ou incentivar a inimizade entre integrantes da corporação. Alternativa C. Deixar de punir o transgressor ou de comunicar a autoria da transgressão da disciplina. Alternativa D. Faltar a qualquer ato de serviço ou de instrução ou a solenidade para a qual tenha sido designado. Alternativa E. Conduzir viatura militar sem pertencer ao quadro de motoristas ou pilotos da corporação ou sem fardamento, salvo em situação de comprovada necessidade ou por ordem superior. Gabarito da questão, alternativa A. Usar ou portar em serviço armamento não regulamentado ou determinado, salvo se autorizado pelo comandante ou chefe direto. Segundo a Lei 2.578, de 20 de abril de 2012, o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins, artigo 44, são transgressões de natureza leve. Inciso 2. Deixar de comunicar ao superior hierárquico a execução de ordem deste recebida. Inciso 3. Usar ou portar em serviço armamento não regulamentado ou determinado, salvo se autorizado pelo comandante ou chefe direto. A OCP 2018, Soldado da Polícia Militar. A Polícia Militar do Estado do Tocantins, PMTO, instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, organizada com base na hierarquia e na disciplina militares, destina-se à preservação da ordem pública e à realização do policiamento ostensivo no território do Estado do Tocantins. Segundo a Lei Complementar número 79, de 27 de 4 de 2012, a PMTO possui algumas competências como as descritas a seguir, exceto: alternativa A. Executar,
com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares às Forças Armadas, o policiamento ostensivo fardado para a prevenção e repreensão dos ilícitos penais e infrações definidas em lei, bem como as ações necessárias ao pronto restabelecimento da ordem pública. Alternativa B, planejar, organizar, dirigir, supervisionar, coordenar, controlar e executar as ações de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Alternativa C, desempenhar, nos limites de sua competência, a polícia administrativa do meio ambiente na fiscalização, constatação e autuação de infrações ambientais e outras ações pertinentes e colaborar com os demais órgãos ambientais na proteção do meio ambiente. Alternativa D, exercer o policiamento ostensivo e a fiscalização de trânsito nas rodovias federais, além de outras ações destinadas ao cumprimento da legislação de trânsito federal. Alternativa E, proceder, nos termos da lei, à apuração das infrações penais de competência da Polícia Judiciária Militar. Gabarito da questão, alternativa D, exercer o policiamento ostensivo e a fiscalização de trânsito nas rodovias federais, além de outras ações destinadas ao cumprimento da legislação de trânsito federal. Lei Complementar de número 79, de 27 de abril de 2012, dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do Tocantins. No seu artigo 2º, compete à Polícia Militar do Estado do Tocantins, inciso 4º, exercer o policiamento ostensivo e a fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais e no limite de sua competência, nas vias urbanas e rurais, além de outras ações destinadas ao cumprimento da legislação de trânsito. A OCP 2018, Soldado da Polícia Militar. A PMTO possui muitos órgãos de apoio. Referentes a este assunto e de acordo com a Lei Complementar número 79, de 27 de 4 de 2012, assinale a alternativa correta. Alternativa A, o Núcleo Setorial de Controle Interno é responsável pela execução, coordenação, fiscalização, acompanhamento e controle das matérias relativas às atividades de administração financeira, orçamentária e contábil da corporação. Alternativa B, a Diretoria de Saúde e Promoção Social é responsável pela execução, coordenação, fiscalização, acompanhamento e controle das matérias relativas aos serviços de saúde e à promoção social dos policiais militares estaduais, ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas, cabendo-lhes manter a DGP permanentemente informada das situações de afastamento de policiais militares. Alternativa C. A Diretoria de Orçamento e Finanças, órgão de assessoramento direto ao comandante-geral, é responsável pelas providências referentes à defesa do patrimônio público no âmbito da corporação. Alternativa D. A Comissão de Promoção de Oficiais é responsável pelas matérias relativas à promoção de praças. Alternativa E. A Diretoria de Apoio Logístico é responsável pelo planejamento, execução, coordenação, fiscalização, acompanhamento e controle das matérias relativas ao ensino, instrução e pesquisa desenvolvidos na corporação. Gabarito da questão, alternativa B. A Diretoria de Saúde e Promoção Social é responsável pela execução, coordenação, fiscalização, acompanhamento e controle das matérias relativas ao serviço de saúde e à promoção social dos policiais militares estaduais, ativos e inativos,
seus dependentes e pensionistas, cabendo-lhes manter a DGP permanentemente informada das situações de afastamento de policiais militares. Lei Complementar de número 79, de 27 de abril de 2012, artigo 29. A DSPS é responsável pela execução, coordenação, fiscalização, acompanhamento e controle das matérias relativas aos serviços de saúde e à promoção social dos policiais militares estaduais, ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas, cabendo-lhes manter a DGP permanentemente informada das situações de afastamento de policiais militares. A OCP 2018, Soldado da Polícia Militar. Sobre os órgãos de execução da PMTO, assinale a alternativa correta de acordo com a Lei Complementar de número 79, de 27 de 4 de 2012. Alternativa A. Inclui-se entre as unidades policiais militares o Comando de Policiamento, CP, e o Batalhão de Polícia Militar, BPM, apenas. Alternativa B. É vedado às UPM dividirem-se em subunidades. Alternativa C. O CP constitui-se de um comandante, um subcomandante, um Estado-Maior, pelotão de comando e serviço, PCS. Alternativa D. A Companhia Independente de Polícia Militar é a unidade encarregada da execução das atividades de policiamento ostensivo em determinada área ou em serviço especializado, recebendo a respectiva denominação precedida do numeral ordinário cronológico de criação. Alternativa E. Cabe ao Estado-Maior avaliar a necessidade do desmembramento de um batalhão em duas ou mais áreas de novos batalhões ou companhias independentes. Gabarito da questão, alternativa C. O Comando de Policiamento, CP, constitui-se de um comandante, um subcomandante, um Estado-Maior, um pelotão de comando e serviços, PCS. Lei Complementar de número 79, de 27 de abril de 2012, artigo 36. O CP é o escalão intermediário de comando responsável pela coordenação das atividades operacionais em determinada região, abrangendo BPM, CIPM e atividades de policiamento especializado. Parágrafo único. O CP constitui-se de: inciso 1, um comandante; inciso 2, um subcomandante; inciso 3, um Estado-Maior; inciso 4, pelotão de comando e serviços. A OCP 2018, Soldado da Polícia Militar. Sobre a coação irresistível e a obediência hierárquica e seu tratamento no Código Penal Militar, assinale a alternativa correta. Alternativa A. É culpado quem comete o crime sobre coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade. Alternativa B. É culpado quem comete o crime em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviços. Alternativa C. Se a ordem do superior tem por objetivo a prática de ato manifestamente criminoso, não é punível também o inferior. Alternativa D. Se na ordem do superior há excesso nos atos ou na forma de execução, não é punível também o inferior. Alternativa E. Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem. Gabarito da questão, alternativa E.
Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem. Código Penal Militar, artigo 38, não é culpado quem comete o crime. A linha A, sobre coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria obediência. Obediência hierárquica, a linha B. Em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquica em matéria de serviços. A OCP 2018, Soldado da Polícia Militar. Quanto aos crimes praticados por particular contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Usurpar o exercício de função pública possui previsão de pena de detenção de 3 meses a 2 anos de multa e, se do fato o agente aufere vantagem, a pena será de reclusão de 2 a 6 anos de multa. Alternativa B. Desobedecer a ordem legal de funcionário público incide em pena de reclusão de 15 dias a 8 meses e multa. Alternativa C. Quem desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, incide em pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Alternativa D. O crime de corrupção ativa ocorre quando alguém oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Esse crime possui pena prevista de reclusão de 2 a 12 anos de multa e a pena é aumentada de 1/5 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retardar ou omitir ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Alternativa E. O crime de rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de 17 soldados funcionários públicos para identificar ou serrar qualquer objeto, incorre em pena de reclusão de 1 mês a 2 anos ou multa. Gabarito da questão, alternativa C. Quem desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, incide em pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Código Penal, artigo 331, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Banca CESP 2007 para o cargo de advogado. Julgue os seguintes itens acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal do Brasil. Conforme o texto constitucional, os municípios na Federação Brasileira não são reconhecidos como entes políticos equiparados à União e aos Estados-membros, pois não gozam de autonomia e competências próprias. A afirmativa está errada. Como comentário, nós temos a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição.